Estudiosos da mediunidade. Um trabalho telepresencial de luz e conhecimento em Santo Ângelo, RS. Apresentação. Estimados irmãos e irmãs no Ideal Espírita, saudamos a todos que se dedicam à sublime tarefa de estudar e vivenciar a mediunidade. Este encontro, sob a égide do grupo de estudos vinculado à Sociedade Espírita Fé e Esperança, de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, marca mais uma jornada de aprofundamento e responsabilidade. O estudo. A mediunidade, conforme nos ensina Allan Kardec, é uma faculdade inerente à natureza humana, que exige estudo sério, disciplina moral e profundo respeito às leis divinas. Não é privilégio de poucos, mas um patrimônio que, quando bem compreendido e conduzido, se torna um farol de consolo e esclarecimento. O propósito. O objetivo de nosso grupo é claro, transformar a teoria em prática iluminada, capacitando cada participante a desenvolver sua sensibilidade com discernimento e segurança, alicerçados na moral evangélica e na ciência espírita. A coordenação. Com a dedicação e o zelo de nosso coordenador e facilitador, Marino dos Santos Machado, e o amparo de nossa casa, a Sociedade Espírita Fé e Esperança, seguimos firmes no compromisso de servir. Tá, mas vamos então continuar nas mistificações, item 303. Então vou pedir para alguém ler até ali onde começa aquele item A ali. Pode ser, Celoni? Tá, até ali que depois dali em diante alguém continue, eu vou tentar gravar aqui. Tá. Nas mistificações, 303. Se ser enganado é desagradável, ainda mais desagradável é ser mistificado. Esse, aliás, um dos inconvenientes de que mais facilmente nos podemos preservar. De todas as instruções precedentes, ressaltam os meios de se frustrarem as tramas dos espíritos enganadores. Por esta razão, pouca coisa diremos a tal respeito. Sobre o assunto, foram estas as respostas que nos deram os espíritos. Primeira, as mistificações constituem um dos escolhos mais desagradáveis do espiritismo prático. Haverá meio de nos preservarmos deles? Parece-me que podeis achar a resposta em tudo quanto vos tem sido ensinado. Certamente que há para isso um meio simples, o de não pedirdes ao Espiritismo senão o que ele vos possa dar. Seu fim é o melhoramento moral da humanidade. Se não vos afastardes desse objetivo, jamais sereis enganados, porquanto não há duas maneiras de se compreender a verdadeira moral, a que todo homem de bom senso pode admitir. Os Espíritos vos vêm instruir e guiar no caminho do bem, e não no das honras e das riquezas, nem vêm para atender às vossas paixões mesquinhas. Se nunca lhes pedissem nada de fútil, ou que esteja fora de suas atribuições, nenhum ascendente encontrariam jamais os enganadores, donde deveis concluir que aquele que é mistificado só o é porque o merece. O papel dos espíritos não consiste em vos informar sobre as coisas desse mundo, mas em vos guiar com segurança no que vos possa ser útil para o outro mundo. Quando vos falam do que a esse concerne, é que o julgam necessário, porém não porque o peçais. Se vedes os espíritos, os substitutos dos adivinhos e dos feiticeiros, então é certo que sereis enganados. Se os homens não tivessem mais do que se dirigem aos espíritos para tudo saberem, estariam privados do livre-arbítrio e fora do caminho traçado por Deus à humanidade. O homem deve agir por si mesmo. Deus não manda os espíritos para lhe achanem a estrada material da vida, mas para que lhe preparem a do futuro. Dona Sandra, pode continuar a leitura para nós? No item A em diante? Até chegar na nota ali, daí vamos... A dona Sandra não está mais? Já vai lá. Ah, tá. É que eu agora que o celular não aparece todo, eu fico meio perdido. Tá, obrigado, dona Sandra. Se não,
pedem nada, deixam dizer o que vem a ser a mesma coisa. Se acolhessem com reserva e desconfiança tudo que se afasta do objetivo essencial do Espiritismo. Os espíritos levianos não as tomariam tão facilmente por vítimas. Mas eu acho que eu pulei uma. Eu acho que é aqui. Vou repetir. Eu acho Mas que a sim, pessoa... também eu estava procurando aqui, não estava me achando. Não, eu Na pulei. letra A, dona Sandra, depois de futuro ali. É que no meu não tem letra A. Mas há pessoas que nada... É aqui, né? Mas há pessoas que nada pedem e que são indignamente enganadas pelos espíritos que vêm espontaneamente, sem que sejam chamados. Se não pedem nada, deixam dizer o que vem a ser a mesma coisa. Se acolhessem com reserva e desconfiança, tudo tudo que se afasta do objetivo essencial do Espiritismo. Os espíritos levianos não as tomariam tão facilmente por vítimas. Porque Deus permite que pessoas sinceras e que aceitam o Espiritismo de boa fé sejam mistificadas? Isso não poderia ter o inconveniente de abalar sua crença? Se isso abalasse sua crença, seria porque sua fé não era muito sólida. As que renunciassem ao Espiritismo por um simples desapontamento provaria que não o compreendem e que não se apegam à parte séria. Deus permite as mistificações para provar a perseverança dos verdadeiros adeptos e punir os que dele fazem o objetivo de diversão, o espírito de verdade. Lê a nota ou não? Vamos pedir para a Eliane ler a nota para nós, dividindo a leitura um pouco para cada um. Sim. Comentário de Kardec. A astúcia dos espíritos mistificadores ultrapassa algumas vezes tudo o que se possa imaginar. A arte com que eles dirigem as suas ações e combinam os meios de persuadir até seria uma coisa curiosa, se esses espíritos não fossem além de simples brincadeiras inocentes. Entretanto, as mistificações podem ter consequências desagradáveis para aqueles que não tomam o devido cuidado. Sentimos-nos felizes por termos podido abrir a tempo os olhos de muitas pessoas que solicitaram o nosso conselho, livrando-as de situações ridículas e comprometedoras. Entre os meios que esses espíritos empregam, devemos colocar em primeiro lugar, como sendo o mais frequente, aqueles que têm por objetivo estimular a cobiça. Entre eles, podemos incluir a revelação de pretensos tesouros escondidos, o anúncio de heranças ou outras fontes de riqueza. Também devemos considerar suspeitas as profecias com datas marcadas, assim como todas as indicações precisas relacionadas com os interesses materiais. Além disso, devemos evitar quaisquer ações prescritas ou aconselhadas pelos espíritos, quando os objetivos não forem eminentemente racionais. Nunca se deixem levar pelos nomes que os espíritos utilizam para dar uma aparência de verdade às suas palavras. Desconfiem das teorias e dos sistemas científicos arrojados e de tudo que se afaste do objetivo moral das manifestações. Poderíamos escrever um livro inteiro com as mais curiosas histórias de todas as mistificações que já chegaram ao nosso conhecimento.
Bom, pelo final, nós já vimos que só para Kardec ali ele já tinha bastante história. Se fosse contar tudo, teria muita coisa. Então, ela é uma coisa que não é incomum, que acontece muito. E daí vamos agora ver o que cada um colheu dessa leitura, como é que, o que nós entendemos sobre as mistificações. Ele começa nos dizendo que é muito desagradável ser mistificado, que é um inconveniente, mas que nós temos como nos preservar. Então, o que nós entendemos disso, dessa leitura? Alguém quer começar? Pode começar. Alguma observação, alguma pergunta, enfim? Qual seria o meio de se preservar das mistificações? O que nós podemos fazer para evitar o máximo? Não? Procurar sempre pensar, agir bem e pensar certo. Não pensar na... Claro que pensamentos errados vêm, mas desviar e só pensar em fazer o bem e principalmente se corrigir a nós mesmos, em primeiro lugar, né? Que pode acontecer, pode, pelo que eu entendi ali, mas se o médium tiver os pensamentos elevados, acho que é mais difícil, né? Ali no segundo, terceiro parágrafo, ele fala que o fim do Espiritismo é o melhoramento moral da humanidade. Então, todas as mensagens que não tiverem esse objetivo, aí a gente já tem que analisar melhor para ver se não tem mistificação, né? Acho que é mais ou menos por aí. Eu acho ali que diz assim, ó, não pedir, não pedir ao Espiritismo, senão o que ele vos possa dar. É como diz ali, não pedir coisas assim, materiais, coisas assim. O pessoal, tem pessoas que pedem sobre enterro, sobre o futuro. Eu acho que é sobre relação isso aí, né? Eu acho que se for pedir também, o que pode acontecer é que haja as pessoas serem enganadas por duas maneiras, de se compreender e aí também a verdadeira moral, né, em que todo homem tem o bom senso de admitir. Então aí já quem está enganando já está faltando com a moral e o bom senso. E eu acho que eu entendi ali que não pode perder a moral. Tem que sempre estar à frente da esperança, não pode deixar cair. Pensar em coisas úteis que não convenha, sempre está pensando no fundamento de pessoas do bem, né? Eu entendi que o objetivo do espiritismo, né, dos espíritos, é nos instruir e nos guiar, e não a gente ficar fazendo perguntas sobre coisas materiais ou interesses pessoais, que isso abre uma porta, né, para que eles usem da mistificação, né. O que eu percebi, assim, que eu acho que esses itens querem dizer, é que a gente sempre precisa focar no conteúdo e na moral do que é dito, que é justamente o objetivo do estudo da doutrina espírita, quando ele fala ali, né, para a gente não focar na maior, qual é o fim da doutrina espírita, né? É nosso melhoramento moral da humanidade. O objetivo é o melhoramento moral da humanidade.
Então, quando vier uma mensagem, para a gente focar principalmente no conteúdo e na moral, né, dessa mensagem, do que é dito. Menos de quem traz a mensagem, no mensageiro, né? Mais na moral e na mensagem do que quem é o mensageiro. Porque aí sim a gente vai poder distinguir se esse mensageiro, porque ele está falando aqui do misticismo, né? De alguém, de algum espírito inferior enganar ou o médium, vamos dizer assim, numa comunicação com uma mensagem que não é verdadeira, ou se passar por um espírito superior, de grau elevado, enfim, mas que não é. Então, cabe ao médium ter essa avaliação da mensagem, né? Porque, por exemplo, sei lá, chega a um espírito dizendo eu sou Jesus Cristo e trouxe tal mensagem. Não importa quem é, né? Importa é a mensagem que ele traz. É isso que eu entendi. E para isso eu acho que é importante, então, a moral também, a moral e a avaliação do próprio médium, né? A nossa também, né? Quando a gente é intuído de alguma coisa, sempre fazer essa avaliação do que, qual é a mensagem que vem. Ou se aquela mensagem, na verdade, ela é para o bem ou não, né? Se ela vai fazer um bem ou não, para o fim, né? Eu entendi que é isso. Eu acho importante também, pessoal, ali que eles falam que os espíritos eles não têm que mudar, por exemplo, o nosso livre-arbítrio, né? E tirar a gente, né, do caminho traçado por Deus para a humanidade. Até ele diz ali, ó, o homem deve agir por si mesmo. Deus não manda os espíritos para que ele acharem, porque achanem a estrada material da vida, mas para que lhe preparem para o futuro. Então, a gente tem esse ensinamento moral, como a Maristela disse, mas eles não devem dizer, por exemplo, o que a gente deve fazer aqui na Terra como pessoa, eu acho, né? E aí entra muito das questões materiais que fala ali, por exemplo, você tem que comprar uma casa, você tem que se separar, você tem que fazer, sabe? Eles não estão aqui para indicar o que a gente tem que fazer na nossa vida, mas sim ensinar bons conselhos morais para que a gente vá evoluindo como espírito na Terra. Eu acho que é isso, né? Então, quando eles vierem falando coisas da vida da gente, para a gente, né, enfim, envolvendo questões que não são questões, eu acho, por exemplo, de riqueza, de paixões, essas coisas assim, aí tá errado. Aí não, a gente não tem que escutar de verdade, né? Porque aí não são espíritos bem intencionados. E aqui no item 2 tem também, ó, por que Deus permite que pessoas sinceras e que existem o espírito de boa fé. Quer dizer que tem espíritos de boa fé que vêm agir e tem aqueles que não são de boa fé, né? Então, por isso que o homem tem que se dirigir às suas próprias vontades, às suas próprias forças. Que me chamou a atenção também, que faz a gente refletir também. Se vedes nos espíritos os substitutos dos adivinhos e dos feiticeiros, então é certo que serão enganados. Quantas pessoas que a gente vê que são enganados, né? Por querer saber o futuro e até mesmo tem que os próprios enganadores, eles querem que façam pagamentos, né? Aí as pessoas pagam, não importa a quantia, mas porque por assim, aquela ganância, às vezes, por querer saber sobre coisas materiais, sobre o futuro, o que pode acontecer, aí certamente vai haver as mistificações, já porque as pessoas também procuram, né? E os espíritos já aproveitam, né, para enganar. Então tem que ter muito cuidado, né, para não ser enganados, como diz ali. Porque tem muita gente que vai à procura dessa coisa de saber as coisas, se o futuro dele vai ser melhor mais adiante, ou como é que vai ser, se ele vai acertar uma mega-sena, coisa e tal. Mas ali é um envolvimento assim, de um espírito que vem introduzir ele para enganar ele.
porque não traz nada de benefício, de coisa importante que vai acontecer. Apenas está só sugando o dinheiro dele. E ele, por, sei lá, uma coisa assim que é enganativo, por um egoísmo que quer saber o porquê, né? E aí o pior é para ele mesmo. E para aqueles que têm os itens em ordem alfabética ali, onde a dona Sandra começou a leitura, o item A ali, nós vemos também que tem pessoas que não procuram, não fazem perguntas, mas mesmo assim eles espontaneamente vêm para mistificar. O que nós entendemos dessa parte aí? Que aqui nós estamos falando bastante sobre os que procuram, os que têm essa intenção, mas aqui nós vemos que ali naquela questão ali é pessoas que não foram procuradas, foram, ao contrário, eles foram procurados pelos espíritos espontaneamente. Entendi que elas não perguntam, mas gostam de ouvir sobre. Se comprazem, né? Aquilo que eles falam. Por mais que não perguntem, mas elas dão ênfase, né? Geralmente são espíritos levianos, né? Que querem mistificar, e aí eles, sem perguntarem mesmo, eles querem transmitir para enganar as pessoas, né? Do que falando. E se as pessoas se comprazem, acontece o quê? É a lei da sintonia. E vou falar ali que muitos querem saber do futuro, mas viu, eles nos deu duas situações aqui. Querem saber do futuro da parte aqui material, como o senhor Vanderlei ali falou, querem saber sobre loteria, alguma coisa sobre riqueza, ou normalmente um meio mais fácil de ganhar dinheiro sem trabalhar, ganhar quanto mais possível e trabalhando o menos possível. Geralmente é essa a intenção. Então, mas outras coisas, mas também às vezes há aquelas perguntas que se fazem sobre a vida no plano espiritual. Então, e que também está sujeito às enganações. Então, eu tô só visando o lado espiritual, eu tô fora de perigo. Como é que funciona? Até que ponto está o interesse legítimo desse interesse que nos traz perigo? O que vocês acham? Para nós hoje, nas nossas condições atualmente, o que seria o que nós procuramos do plano espiritual? Até onde que a gente tem que ter o cuidado de não ultrapassar os limites? Será que muitas vezes nós não queremos perguntar para eles e saber, ter os conhecimentos de mão beijada, como dizer, sem o esforço do nosso trabalho, do nosso estudo? Não é mais ou menos que nem nós querer o bem-estar físico, material aqui, sem também ter o trabalho e o esforço, o estudo para atingir a nossa, aquele bem material que a gente deseja, que por enquanto é uma coisa natural, mas que daí a gente quer a ajuda deles e nas coisas espirituais não temos muito já recebido, muita conhecimento que nós temos que depende só de um estudo, de um esforço nosso, e daí a gente acha mais fácil de sair perguntando para eles sobre, às vezes, coisas que nós já temos condições de saber, já temos material para estudar. E aquelas curiosidades, digamos, que ainda nós não teríamos na nossa literatura, no nosso conhecimento, será que nós já não estamos querendo colocar a carreta na frente dos bois, querendo saber?
não nos interessamos de estudar o suficiente o que nós temos e já queremos saber além? Eu acho que a gente tem que saber até onde pode, né, Maria? Até onde entende, porque além do que não entende, não adianta querer saber, né? Daí é que nem isso que o senhor falou, quererem ser poderosos sem trabalhar, sem adquirir nada, só esses espíritos assim que não se evoluem muito, né? Querer ser sábio sem estudo. Isso. Eu acho que muitas vezes é ganância das pessoas por querer saber as coisas, o que, que vai acontecer no futuro, se vai ficar rico ou não, se vai ganhar coisas materiais. E aí os espíritos se aproveitam, né? Esses espíritos menos evoluídos, eles se aproveitam, porque abre a brecha, né? Aí eles aproveitam para mistificar mesmo, para enganar as pessoas. É, E muitas vezes serve, como diz aqui, fazem objeto de divertimento. Eles acham até engraçado as pessoas querer saber do futuro. Se a gente não sabe o futuro, porque foi permitido por Deus, para a gente não saber. Não precisar a gente querer saber o que, que vai acontecer. A gente tem que se esforçar, fazer tudo pelo melhor e não se importar muito em abrir brechas para as mistificações, de ser enganado. e quantos desses que acertam loterias e loterias ficam faceiros naquele momento, daqui a pouco aparece quantos amigos falsos, que der rodeia de amigo bastante, e quando ele quer ver, ele não tem mais nada. Se foi aquela fortuna, acabou, terminou a espiritualidade dele, e daí como é que fica? É para a gente ter a ideia de qual é o nosso padrão vibratório da Terra. Então, a média dos espíritos entre os encarnados e desencarnados não são muito diferentes. Claro, temos aqueles espíritos protetores, espíritos, com certeza. Mas na grande maioria é que nem aqui entre nós. Temos pessoas com a elevação moral bem acima da média. Mas no geral, o que acontece? Mistificações nós não vemos. Não é comum. Hoje a gente ouve na mídia mesmo. Ah, o golpe do falso advogado. O que é isso? Esse espírito que fazem esse tipo de coisa, eles não vão continuar do outro lado fazendo o falso, daí ainda com uma possibilidade até maior, né? Então, o que é? É mistificando para, dentro da ideia dele, tirar alguma satisfação, alguma vontade dele, não? É que E o pior é que muitas pessoas caem nessas coisas assim, né? Também tem a vender loteria falsa, que vai ganhar tanto e mais tanto, mas tem que pagar tanto, e a pessoa paga pensando que vai ganhar o triplo do que ela pagou, até mais, por ganância, né? E aí é a mesma coisa. Tantos golpes que há, né? Nas redes sociais também. Eu acho que isso demonstra muito, assim, ainda o nosso apego ainda na matéria, né? O quanto ainda o ser humano é apegado à matéria, porque a gente estuda, a gente tem conhecimento e lê, né, nos livros, na doutrina, tudo, sobre a reencarnação, a gente tem conhecimento sobre a finitude da vida, que a gente tem um prazo aqui, e ele se a gente for pensar, é muito curto, a gente tem uma janela aqui de, sei lá, 100 anos, vamos dizer, né, hoje, no mundo de hoje, que as pessoas estão indo até 100 anos, então a gente tem apenas 100 anos aqui,
e a gente esquece da nossa verdadeira essência, da nossa fonte, né? De quem a gente é de verdade, e passa a se identificar com as coisas do mundo. E quando a gente cria isso na nossa mente, a gente vai abrir espaço para quê? Espíritos zombeteiros, espíritos que ainda estão aprisionados também, ainda nessas coisas materiais, vão tentar nos influenciar de alguma forma, pelo lado do misticismo. Então, como o seu Marino falou antes, né, a sintonia, né, com o que a gente, qual frequência, né, a gente entra em sintonia. E o estudo, nosso estudo aqui, ele ajuda o quê? Ele ajuda a gente a esclarecer, né, a tocha, a luz do evangelho, que nos ajuda a esclarecer, nos dá conhecimento para o quê? A gente está livre dessas coisas? Não, porque a gente está aqui, né, nessa dimensão, a gente está aqui nesse planeta aí indo para um mundo de regeneração, mas a gente ainda está, ainda é muito denso, então a gente está propenso a essas coisas. E o estudo, ele nos faz nos manter firme nessa caminhada, né? É uma luz no nosso caminho para que a gente tenha da onde tirar as informações na hora que a gente for, quem sabe, em que a gente emocionalmente a gente se desequilibra, a gente vai permitir também certas influências, mas a questão não é, eu vejo que não é muito até não acontecer a influência, porque eu acho que ela pode acontecer a qualquer um de nós estamos aqui e a gente está sujeito a isso. Eu acho que o que a gente tem que ficar atento é, quando vir a influência, a gente ser observador da nossa mente, e daí, observando a nossa mente, a gente poder ver aquilo ali. Daí nós estamos na nossa essência, nosso self, nosso eu verdadeiro, quem a gente é de verdade, nosso ser de luz. Porque ele consegue ver, eu estou vendo esse pensamento, eu estou vendo essa influência, eu estou tendo esse sentimento, mas eu não vou respeitar ele, ou eu não vou seguir ele. Entende? Daí a gente começa a ser um observador qualificado pela luz da doutrina espírita da nossa própria mente, porque a gente está aí sujeito a desafios diários na nossa vida, e sempre que surgem o nosso padrão vibratório, nossas emoções, elas acabam se desequilibrando, porque emoção é energia que entra em ação. No momento que a gente desequilibra por qualquer fato, acontecimento, uma doença, sei lá, uma perda de emprego, uma dificuldade financeira, a gente vai baixar nossa vibração, e quando a gente baixa, a gente abre o campo para vir influências de pessoas encarnadas e também desencarnados, né? Desencarnados é pior porque a gente não vê, mas a gente tem justamente o estudo da doutrina que é para a gente trazer luz, para a gente poder ter condições de identificar essas influências, esses pensamentos e poder afastar. Não é isso, eu não vou seguir isso, esse pensamento, ele surgiu aqui em mim, mas eu não concordo com ele. Daí vem a nossa evolução, nosso conhecimento moral. Esse é o que a gente ouve muito, e também o nosso cérebro, o não é complicado também, né? Agora, a hora que identificar, a gente mudar o pensamento. Está me vindo o pensamento ruim, o pensamento negativo. Pensa na coisa boa. Ocupa a cabeça em alguma coisa boa, porque nós dizemos, eu não vou pensar nisso e aquilo. Bom, mas eu já estou pensando de novo. Então, agora, como diz aquele, acha uma louça para lavar ou vai rachar uma lenha. Então, vai fazer uma atividade e desviar o pensamento do que é ruim. Daí, porque o combate do mal é o bem. Então, eu senti que um pensamento não é elevado, nós já temos que policiar o nosso pensamento. Então, orai e vigiai. Vigiai os pensamentos. Orai, elevai o pensamento. Pensa uma coisa boa quando veio uma coisa ruim. Não precisa nem se preocupar com o ruim. É só virar a chave para o lado do bem. Então, seria essa uma maneira importante de não sintonizar, de não deixar, porque a hora que a gente emite o pensamento, porque muitas vezes a gente pensa que é os outros que vêm, não. A maioria das vezes é a gente que atrai. Atrai pelo nosso pensamento. Então, assim como a gente atrai pelo pensamento negativo
aqueles que a gente não gostaria, a gente pode repelir aqueles com o bom pensamento e passar a atrair aqueles espíritos que têm o pensamento elevado. Então, os espíritos já um pouco melhores. Seu Marino, Viu? só um pouquinho. Aqui Sim. também, uma leitura aqui, ó. Porque assim, ó, como às vezes o senhor está conversando, tem pessoas que vêm assim, ó, lhe importunar por certo negócio, lhe insistir e coisa e tal. O senhor fica desencadeado, muitas vezes o senhor desvia a sua atenção para uma coisa mais fortalecida, né? Para se fortalecer, para ver se escapa daquela coisa, daquele atravessador que ele vem insistindo ali para, fica e coisa e tal. Mas se a pessoa não quer, o cara dá um jeito de escapar. É bem assim, a gente tem que dar um jeito de escapar sempre das coisas negativas e escapar para o lado das coisas boas. É bem isso. Wilson, teria alguma coisa aí, já um relatório final aí para nós? Começa pela pergunta. Você falou no último encontro que a gente começar a analisar, inclusive, a pergunta. E no caso, nem é pergunta, é uma observação que Kardec coloca no item 303. Ele começa dizendo: se o ser enganado é desagradável, ainda mais o é ser mistificado. E aqui todo mundo já falou o que é ser mistificado. Parece que uma coisa é sinônima da outra. O ser enganado, a pessoa pode se enganar por si mesmo, ou porque uma casa falou algum assunto numa determinada linguagem para exprimir uma ideia e outra com texto diferente, mas a ideia é a mesma. A pessoa pode até enganar-se na interpretação da ideia. É diferente, aí é o engano que a pessoa comete. Agora, ser mistificado é intencional. E a mistificação não são só os espíritos que promovem. Aqui ele está tratando da mistificação que vem do mundo espiritual para o material. Quando o espírito objetiva enganar o médium e todos aqueles que, recebendo a mensagem através do médium, acreditam que ela seja verdadeira. Ele é um enganador, ele é um embusteiro. E aí ele desenvolve as razões de como evitar que isso aconteça. Primeiro, não pedir aos espíritos o que não é incumbência deles. Porque qualquer coisa que nós pedirmos, eles vão dizer. Sempre vai ter alguém lá, ou brincalhão, ou malfeitor, ou até alguém que queira se vingar do grupo. Então, tem vários tipos de espíritos para atender as mais diversas demandas. A orientação é que nós procuremos no Espiritismo o fundamento do Espiritismo, que é o Consolador. É aquilo que consola as pessoas, aquilo que instrui as pessoas, que mais nos prepara para bem viver na Terra e também para nos prepararmos para a vida espiritual depois. E aí ele começa no primeiro. As mistificações constitui um dos escolhas mais desagradáveis ao espiritismo prático. O que é o espiritismo prático? O que é? Tu é espírita e você pratica o espiritismo? Praticar é colocar no dia a dia os ensinamentos que nós recebemos e também no intercâmbio com os espíritos. Não se pode isolar uma coisa da outra. O espiritismo prático é só a parte mediúnica. Prático é a praticidade da doutrina no dia a dia. E daí ele prossegue: haverá meios de nos preservarmos deles, ou seja, das mistificações. Como se preservar? Aqui já foi bastante comentado, né? Como fazer isso. Primeiro, eu repito, não pedir aquilo que não é de essência. As coisas que dizem respeito ao nosso crescimento moral. E mesmo intelectual, quando diz respeito às coisas espirituais. Porque ele fala que se pedisse das coisas desse mundo, ele fala desse mundo, ou nesse mundo, é o espírito falando do nosso planeta.
porque o espírito não está no nosso mundo. Se fosse ele no mundo dele, diria neste. Então tem umas palavrinhas que a gente tem que observar aqui quando ele fala, ó. Se nunca lhes pedisse nada de fútil também, mais adiante ele diz, ou que esteja fora de suas atribuições, nenhum ascendente encontrariam jamais os enganadores, donde deveis concluir que aquele que é mistificado só é porque o merece. A Silane falou aqui das pessoas que são enganados pelos golpistas. Eu já ouvi alguém comentar uma vez que um delegado disse que não sabia se prendia o golpista ou se davam parabéns para ele, porque, na verdade, o que eles fazem? Eles exploram a ganância das pessoas, a ambição das pessoas. Se eu sou abordado por alguém na rua que diz que está com pressa porque tem um parente em dificuldade e que demanda um atendimento imediato, e ela não tem tempo para ir à Caixa Federal para trocar o bilhete premiado, e diz que aceita vender um prêmio lá, digamos, numa hipótese, 50 milhões por 10 mil, e eu compro por 10 mil, eu estarei fazendo uma bondade? Eu não seria um espertalhão? Digamos que essa hipótese fosse verdadeira. Não seria mais justo a pessoa, não, eu te levo até lá na caixa, né? Ou tu aguarda depois, ou te empresto os 10 mil, mas não, ela compra o bilhete e dá com os burros na água, usando uma linguagem popular. Mas foi ganância dela. Ah, aquela senhorinha de boa fé guardou o dinheiro para sua aposentadoria, a vida inteira economizou e caiu num golpe. Por que caiu no golpe? Porque ela quis dar uma desperta. E uns ficam tão envergonhados que nem denunciam, porque percebem que caíram na sua própria ambição. E no mundo espiritual é a mesma coisa. Mais adiante ele diz, ó, o papel dos espíritos não consiste em vos informar sobre as coisas desse mundo, mas em vos guiar com segurança no que vos possa ser útil para o outro mundo, o mundo espiritual e a vida no porvir. E a vida é tão rápida, né? As coisas acontecem tão rápido que às vezes até confunde a cabeça da gente. As coisas estão acontecendo aqui, de repente basta um clique e a nossa vida física se extingue e estaremos do outro lado, na vida espiritual, aquela que nunca termina. E nós aqui preocupados com as questões da vida do terra a terra. Nós queremos receber dos espíritos informações que dizem respeito às coisas materiais. Isso é uma perda de tempo. Deveríamos nos preocupar em pedir deles coragem para suportarmos as provas, porque temos que passar. Nós estamos no mundo de provas e também de expiações. E fatalmente algumas expiações teremos que também expiar ou passar por elas. Então nós devemos pedir a eles coragem, forças, porque ninguém vai se eximir da sua responsabilidade diante da lei de causa e efeito. Nós temos o livre-arbítrio e fazemos uso dele desde quando nós tornamos espíritos. Desenvolvemos o pensamento contínuo, tomamos consciência da nossa existência de ser individual e, desde então, somos responsáveis. E volto a dizer, esse mundo só recebe, com exceção dos missionários, que são raros, de grande nível, espíritos como nós, endividados. E o que nós devemos pedir dos espíritos superiores é condições para que nós, mais cedo possível, possamos superar esta fase. É um período que temos que passar. É como estudante que está no colégio que tem que passar de ano. Se ele não passar nas provas, vai repetir. E se nós não avançarmos, vamos continuar passando por experiências que hoje não nos são agradáveis. E a gente perde tempo pedindo aos espíritos coisas que não são essenciais para as nossas vidas. Aí que tipo de espíritos atraímos? Wilson, Sim, ou senão nós queremos que o professor faça a prova para nós. queremos colar, né? É muito fácil, copia e cola, hoje está na moda, né? Ctrl-C, Ou um Ctrl-V. mentor que vem para nos dar só uma instrução para a gente seguir como vem, a gente quer que ele faça a tarefa por nós. E aí é o erro. Porque daí, se nós agirmos assim, aparecerão os espíritos que vão nos
enganar pela mistificação. E a pessoa pode até cair na fascinação e acreditar que tudo aquilo que ele fala é verdade. E quando nós fizermos o contrário, não dermos, mesmo que um espírito venha voluntariamente e nos diga uma coisa que não é verdade, a gente tem que ficar atento. Coisas fantásticas, milagrosas. E eu vejo gente dizendo assim, tem um certo livro lá que fala que os extraterrestres vêm em naves espaciais para socorrer os espíritos desencarnados. Eu digo, mas será que não tem outros meios? Então eu sempre fico com o Erasto, né? Pode ser que sim, não é uma hipótese impossível, mas que com aquela tese, isso é improvável, pelo menos por enquanto, não tem como provar. E eu prefiro acreditar só naquilo que é provável. Alguém poderá dizer, mas então você acredita que os espíritos existem? Qual é a prova? Olha, nós temos prova suficiente. Quem já não passou por uma experiência de uma manifestação do espírito revelando coisas que dizem respeito às questões espirituais que nós não sabíamos, ou que não teria como ele saber, e ele nos vem e informa, porque eles nos assistem, eles estão junto conosco. Lá em Hebreus, diz que nós temos sempre ao nosso lado uma nuvem de testemunhas, e aí nós temos aqueles que nos observam para tirar proveito, para enganar-nos, como também tem aqueles que apenas esperam que nós sintonizemos com eles para que eles possam nos auxiliar. Porque os espíritos superiores não violentam consciência, diferente dos inferiores. Os inferiores, se tiver uma brecha, eles aproveitam e querem até dominar as pessoas, conduzi-las conforme o seu pensamento. Mas sempre somos nós que os atraímos. Não tem como eles nos conduzir coercitivamente. Eles inspiram, assim como o golpista que vende um bilhete, entre aspas, premiado, eles nos inspiram pela vaidade, pelo orgulho, pela ganância, pela cobiça. Já os superiores não, eles estimulam a nossa perseverança em agir bem, em nos reerguermos toda vez que cairmos, nos sustentam nos nossos sofrimentos, inspirando a confiança na providência divina, a certeza de que tudo é dirigido por Deus e que não, como diz o Evangelho, não cai um fio de cabelo da cabeça sem que Deus permita. E quando nós compreendemos isso, então nós vivemos uma fé raciocinada. E as questões espirituais, enquanto nós não tivermos uma fé raciocinada nas provas que as comunicações nos trazem, nós também estaremos naquela fé insegura. E evitar sempre acreditar em predições, principalmente essas com datas estabelecidas. Se o Espírito disser, é possível que isso aconteça se a humanidade não mudar de postura, é uma coisa. Agora ele dizer, vai acontecer, eu já vi gente dizendo assim, o mundo de regeneração vai acontecer quando 2/3 da humanidade for impedida de reencarnar pela seleção natural. De onde tiraram isso? Se nós formos ler A Caminho da Luz, de Emmanuel, ele fala em centenas de milhões de espíritos que estavam vinculados a um dos planetas da constelação de Capela. Centenas de milhões. Isso não é nem sequer 1/10 da população, imagino eu, daquele planeta. Se nós pegássemos na Terra aqui 400 milhões de pessoas que seriam escolhidas, vamos dizer, nós temos 4 bilhões e pouco de pessoas. Então muita gente ainda ficaria aqui. Então não é causar espanto, mas é apenas facilitar essa trajetória nossa. Não acreditar nas falácias de espíritos e nem na falácia de encarnados que podem nos enganar. Eu vejo muitas igrejas assim, milhares de pessoas. Eu não posso nem contar o número, aqueles pavilhões enormes, ginásios lotados de pessoas. Por que o espiritismo não atrai? Porque o espiritismo toca nos assuntos sérios, ele não promete facilidades materiais. Lá eles fazem desafios. Aquele que der tanto vai ganhar tanto. E as pessoas doam, às vezes vendem até o imóvel para doar à igreja. Tem absurdos. Eu vi um pastor dizendo assim, se você tiver dinheiro só para comprar o gás e está desempregado, pague o dízimo e Deus proverá. Olha, que absurdo fazer uma coisa dessa com um irmão que já não tem recurso. Como é que um pastor pode fazer isso?
ele está usando o Evangelho de Jesus para enganar as pessoas. Então é preciso nós começar a compreender o Evangelho de Jesus. O que diz lá? Dai de graça o que de graça recebeis. E dentro do Espiritismo, quem realmente usa o Espiritismo prático, faz isso. Usa o tempo disponível para ajudar os outros como foi ajudado pelo conhecimento da doutrina. E é isso que interessa para nós. E é isso que os espíritos bons vão nos inspirar. Caso contrário, se quisermos agir como esses pastores enganadores, que não são todos, não podemos dizer pastores em gerais, toda parte tem os enganadores, né? E então nós vamos atrair os espíritos que se prestam para isso. É uma questão de escolha. Daí, então, acho que nós já conversamos bastante, ainda podemos daí dar mais uma revisada, uma analisada, meditar sobre esse assunto é importante, porque as mistificações existem e os mistificados também. Então, para a gente ter esse cuidado de não ser mistificado e muito menos mistificadores. Já a semana que vem nós vamos ter sobre o capítulo daí 28 do charlatanismo e do embuste. Vamos pensar daí também já naquela... O que é a diferença entre a mistificação e o charlatanismo? O que é? Como é que isso ocorre? Daí nós já vamos poder começar a fazer essa análise. E hoje encerrando o nosso encontro, nesse domingo, que estamos entre vários aqui. Hoje eu não estou conseguindo contar o certo número aqui, porque não aparece. Felizmente, não, a minha tela é pequena para aparecer todos, então eu vejo que aqui eu estou com 2, 4, 6, 8, 9 e que tem mais 4 ali, ó. Então, já temos um número bom reunidos aqui, com atenção, uns se manifestando, outros ouvindo, mas então todos, cada um dentro do seu objetivo aqui participando. Então, mas é chegado a hora da gente encerrar, de continuarmos harmonizados para esse domingo, para essa semana, então, trazendo o amparo espiritual para perto de nós, como nós vimos, através dos nossos pensamentos, da nossa vontade de praticar o bem, de saber que nós estamos aqui com o objetivo de nos harmonizarmos espiritualmente. Viemos aqui com um compromisso muito sério assumido perante nós mesmos, perante a nossa consciência, porque é aqui que está a lei de Deus, na nossa consciência. Nós nos comprometemos com ela de vir aqui e praticarmos o bem para nós, para o próximo e com amor a Deus. Praticar a lei do amor dentro da nossa maior possibilidade. Nós temos ajuda a todo momento. Quando chegamos aqui, muitas vezes, nos confundimos todos. Começamos a valorizar aquilo que nós vemos e não fechamos os olhos para enxergar aquilo que está além das nossas vistas físicas, mas que estão presentes na nossa visão espiritual. Que nós não temos ainda ouvidos para ouvir muita coisa, porque não paramos para ouvir o nosso Espírito protetor, o nosso anjo guardião. Nós não olhamos a natureza, não apreciamos Deus naquilo que nós temos à nossa frente. Quando olhamos no olho do nosso irmão, não lembramos, muitas vezes, que ali há uma centelha divina a irradiar e que o nosso sentimento com ele pode irradiar aquela centelha divina que temos em nós e assim nos unirmos. Como agora estamos, unidos pelo bom pensamento, pelo objetivo elevado, em sintonia com a espiritualidade maior,
e que com certeza nós não precisamos nem pedir nada, porque só nos estarmos com essa sintonia, com esse amor, com essa intenção, nós já estamos recebendo mais do que nós até poderíamos imaginar. Porque aqui nós recebemos aquilo que nós precisamos para essa caminhada. Não é o que nós achamos que é bom, é o que a espiritualidade maior sabe com certeza que é bom para o nosso adiantamento e para a nossa felicidade. Então, é com essa certeza que encerramos o nosso encontro de hoje, agradecendo do fundo do nosso coração, com o melhor do nosso sentimento e, acima de tudo, com a nossa razão, aquilo que temos certeza de que estamos recebendo, continuaremos recebendo e nos manteremos durante a nossa caminhada espiritual. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos. Boa Boa noite. Boa noite. Boa noite. com Deus, tudo de bom. Uma boa Semana. É que os dias estão aí. Tá bom. Ah, que bom. Vou lá ver vocês. Aham. Vamos esperar, sim. Pode vir. Tomar um passe na palestra, Aham, que bom. tá bom? Até Vamos. mais. Tá bom. A boa Boa. filha, a casa volta. Ai, sim, nem me fale, que falta, olha, que ano. Mas Tá, faz eu vou parte. desligar a gravação aqui que eu tô apanhando com você. Todos. Tchau, pessoal. Porquanto não há duas maneiras de se compreender a verdadeira moral, a que todo homem de bom senso pode admitir. Os espíritos vos vêm instruir e guiar no caminho do bem, e não no das honras e das riquezas, nem vêm para atender às vossas paixões mesquinhas. Se nunca lhes pedissem nada de fútil, ou que esteja fora de suas atribuições, nenhum ascendente encontrariam jamais os enganadores, donde deveis concluir que aquele que é mistificado só o é porque o merece. O papel dos espíritos não consiste em vos informar sobre as coisas desse mundo, mas em vos guiar com segurança no que vos possa ser útil para o outro mundo. Quando vos falam do que a esse concerne, é que o julgam necessário, porém não porque o peçais. Se vedes os espíritos, os substitutos dos adivinhos e dos feiticeiros, então é certo que sereis enganados. Se os homens não tivessem mais do que se dirigem aos espíritos para tudo saberem, estariam privados do livre-arbítrio e fora do caminho traçado por Deus à humanidade. O homem deve agir por si mesmo. Deus não manda os espíritos para lhe achanem a estrada material da vida, mas para que lhe preparem a do futuro. Dona Sandra, pode continuar a leitura para nós? No item A em diante? Até chegar na nota ali, daí vamos... A Dona Sandra não está mais? Já vai lá. Ah, tá. É que eu agora que o celular não aparece todo, eu fico meio perdido. Tá, obrigado, Dona Sandra. Se não pedem nada, deixam dizer o que vem a ser a mesma coisa. Se acolhessem com reserva e desconfiança tudo que se afasta do objetivo essencial do espiritismo, os espíritos levianos não as tomariam tão facilmente mas por vítimas. Mas eu acho que eu pulei uma. Eu acho que é aqui. Vou repetir. Eu acho Mas que a sim, pessoa- também eu estava procurando aqui, não estava me achando. Não, eu Na pulei. letra A, Dona Sandra, depois de futuro ali. É que no meu não tem letra A. Mas há pessoas que nada... É aqui, né? Mas há pessoas que nada pedem e que são indignamente enganadas pelos espíritos que vêm espontaneamente, sem que sejam chamados. Se não pedem nada, deixam dizer o que vem a ser a mesma coisa.
Se acolhessem com reserva e desconfiança, tudo que se afasta do objetivo essencial do espiritismo. Os espíritos levianos não as tomariam tão facilmente por vítimas. Porque Deus permite que pessoas sinceras e que aceitam o espiritismo de boa fé sejam mistificadas? Isso não poderia ter o inconveniente de abalar sua crença? Se isso abalasse sua crença, seria porque sua fé não era muito sólida. As que renunciassem ao espiritismo por um simples desapontamento provaria que não o compreendem e que não se apegam à parte séria. Deus permite as mistificações para provar a perseverança dos verdadeiros adeptos e punir os que dele fazem o objetivo de diversão, o espírito de verdade. Lê a nota ou não? Vamos pedir para a Eliane ler a nota para nós, dividindo a leitura um pouco para cada um. Sim. Comentário de Kardec. A astúcia dos espíritos mistificadores ultrapassa algumas vezes tudo o que se possa imaginar. A arte com que eles dirigem as suas ações e combinam os meios de persuadir até seria uma coisa curiosa, se esses espíritos não fossem além de simples brincadeiras inocentes. Entretanto, as mistificações podem ter consequências desagradáveis para aqueles que não tomam o devido cuidado. Sentimos-nos felizes por termos podido abrir a tempo os olhos de muitas pessoas que solicitaram o nosso conselho, livrando-as de situações ridículas e comprometedoras. Entre os meios que esses espíritos empregam, devemos colocar em primeiro lugar, como sendo o mais frequente, aqueles que têm por objetivo estimular a cobiça. Entre eles, podemos incluir a revelação de pretensos tesouros escondidos, o anúncio de heranças ou outras fontes de riqueza. Também devemos considerar suspeitas as profecias com datas marcadas, assim como todas as indicações precisas relacionadas com os interesses materiais. Além disso, devemos evitar quaisquer ações prescritas ou aconselhadas pelos espíritos, quando os objetivos não forem eminentemente racionais. Nunca se deixem levar pelos nomes que os espíritos utilizam para dar uma aparência de verdade às suas palavras. Desconfiem das teorias e dos sistemas científicos arrojados e de tudo que se afaste do objetivo moral das manifestações. Poderíamos escrever um livro inteiro com as mais curiosas histórias de todas as mistificações que já chegaram ao nosso conhecimento. Bom, pelo final, nós já vimos que só para Kardec ali ele já tinha bastante história. Se fosse contar tudo, teria muita coisa. Então, ela é uma coisa que não é incomum, que acontece muito. E daí vamos agora ver o que cada um colheu dessa leitura, o que nós entendemos sobre as mistificações. Começa nos dizendo que é muito desagradável ser mistificado, que é um inconveniente, mas que nós temos como nos preservar. Então, o que nós entendemos disso, dessa leitura? Alguém quer começar? Pode começar. Alguma observação, alguma pergunta, enfim?
Qual seria o meio de se preservar das mistificações? O que nós podemos fazer para evitar o máximo? Não. Procurar sempre pensar, agir bem e pensar certo, não pensar na... Claro que pensamentos errados vêm, a desviar e só pensar em fazer o bem e principalmente se corrigir a nós mesmos em primeiro lugar, né? Que pode acontecer, pode, pelo que eu entendi ali, mas se o médium tiver os pensamentos elevados, acho que é mais difícil, né? Ali no segundo, terceiro parágrafo, ele fala que o fim do Espiritismo é o melhoramento moral da humanidade. Então, todas as mensagens que não tiverem esse objetivo, aí a gente já tem que analisar melhor para ver se não tem mistificação, né? Acho que é mais ou menos por aí. Eu acho ali que diz assim, ó, não pedir ao Espiritismo, senão o que ele vos possa dar. É como diz ali, não pedir coisas assim, materiais, coisas assim. O pessoal, tem pessoas que pedem sobre enterro, sobre o futuro. Eu acho que é sobre relação isso aí, né? Eu acho que se for pedir também, o que pode acontecer é que haja as pessoas serem enganadas por duas maneiras de se compreender, e aí também a verdadeira moral, né, em que todo homem tem o bom senso de admitir. Então, aí já quem está enganando já está faltando com a moral e o bom senso. E eu acho que eu entendi ali que não pode perder a moral. Tem que sempre estar à frente da esperança, não pode deixar cair. Pensar em coisas úteis que não convenha, sempre está pensando no fundamento de pessoas do bem, né? Eu entendi que o objetivo do espiritismo, né, dos espíritos, é nos instruir e nos guiar, e não a gente ficar fazendo perguntas sobre coisas materiais ou interesses pessoais, que isso abre uma porta, né, para que eles usem da mistificação, né. O que eu percebi, assim, que eu acho que esses itens querem dizer, é que a gente sempre precisa focar no conteúdo e na moral do que é dito, que é justamente o objetivo do estudo da doutrina espírita, quando ele fala ali, né, para a gente não focar na maior, qual é o fim da doutrina espírita, né? É nosso melhoramento moral da humanidade. O objetivo é o melhoramento moral da humanidade. Então, quando vier uma mensagem, para a gente focar principalmente no conteúdo e na moral, né, dessa mensagem, do que é dito. Menos de quem traz a mensagem, no mensageiro, né? Mais na moral e na mensagem do que quem é o mensageiro. Porque aí sim a gente vai poder distinguir se esse mensageiro, porque ele está falando aqui do misticismo, né? De alguém, de algum espírito inferior enganar ou o médium, vamos dizer assim, numa comunicação com uma mensagem que não é verdadeira, ou se passar por um espírito superior, de grau elevado, enfim, mas que não é. Então, cabe ao médium ter essa avaliação da mensagem, né? Porque, por exemplo, sei lá, chega a um espírito dizendo eu sou o Jesus Cristo e trouxe tal mensagem. Não importa quem é, né? Importa é a mensagem que ele traz. É isso que eu entendi. E para isso eu acho que é importante, então, a moral também, a moral e a avaliação do próprio médium, né? A nossa também, né? Quando a gente é intuído de alguma coisa, sempre fazer essa avaliação do que,
qual é a mensagem que vem, ou se aquela mensagem, na verdade, ela é para o bem ou não, né? Se ela vai fazer um bem ou não, para o fim, né? Eu entendi que é isso. Eu acho importante também, pessoal, ali que eles falam que os espíritos eles não têm que mudar, por exemplo, o nosso livre-arbítrio, né? E tirar a gente, né, do caminho traçado por Deus para a humanidade. Até ele diz ali, ó, o homem deve agir por si mesmo. Deus não manda os espíritos para que ele acharem, porque achanem a estrada material da vida, mas para que lhe preparem para o futuro. Então, a gente tem esse ensinamento moral, como a Maristela disse, mas eles não devem dizer, por exemplo, o que a gente deve fazer aqui na Terra como pessoa, eu acho, né? E aí entra muito das questões materiais que fala ali, por exemplo, você tem que comprar uma casa, você tem que se separar, você tem que fazer, sabe? Eles não estão aqui para indicar o que a gente tem que fazer na nossa vida, mas sim ensinar bons conselhos morais para que a gente vá evoluindo como espírito na Terra. Eu acho que é isso, né? Então, quando eles vierem falando coisas da vida da gente, para a gente, né, enfim, envolvendo questões que não são questões, eu acho, por exemplo, de riqueza, de paixões, essas coisas assim, aí tá errado. Aí não, a gente não tem que escutar de verdade, né? Porque aí não são espíritos bem intencionados. E aqui no item 2 tem também, ó, por que Deus permite que pessoas sinceras e que existem o espírito de boa fé. Quer dizer que tem espíritos de boa fé que vêm agir e tem aqueles que não são de boa fé, né? Então, por isso que o homem tem que se dirigir às suas próprias vontades, às suas próprias forças. Que me chamou a atenção também, que faz a gente refletir também. Se vedes nos espíritos os substitutos dos adivinhos e dos feiticeiros, então é certo que serão enganados. Quantas pessoas que a gente vê que são enganados, né? Por querer saber o futuro e até mesmo tem que os próprios enganadores, eles querem que façam pagamentos, né? Aí as pessoas pagam, não importa a quantia, mas porque por assim, aquela ganância, às vezes, por querer saber sobre coisas materiais, sobre o futuro, o que pode acontecer, aí certamente vai haver as mistificações, já porque as pessoas também procuram, né? E os espíritos já aproveitam, né, para enganar. Então tem que ter muito cuidado, né? Para não ser enganados, como diz ali. Porque tem muita gente que vai à procura dessa coisa, de saber as coisas, se o futuro dele vai ser melhor mais adiante, ou como é que vai ser, se ele vai acertar uma mega-sena, coisa e tal. Mas ali é um envolvimento assim, de um espírito que vem introduzir ele para enganar ele, porque não traz nada de benefício, de coisa importante que vai acontecer. Apenas está só sugando o dinheiro dele. E ele, por, sei lá, uma coisa assim que é enganativo, por um egoísmo que quer saber o porquê, né? E aí o pior é para ele mesmo. E para aqueles que têm os itens em ordem alfabética ali, onde a dona Sandra começou a leitura, o item A ali, nós vemos também que tem pessoas que não procuram, não fazem perguntas, mas mesmo assim eles espontaneamente vêm para mistificar. O que nós entendemos dessa parte aí? Que aqui nós estamos falando bastante sobre os que procuram, os que têm essa intenção, mas aqui nós vemos que ali naquela questão ali é pessoas que não foram procuradas, foram, ao contrário, eles foram procurados pelos espíritos espontaneamente. Entendi que elas não perguntam, mas gostam de ouvir sobre. Se comprazem, né? Aquilo que eles falam. Por mais que não perguntem, mas elas
dão ênfase, né? Geralmente são espíritos levianos, né, que querem mistificar, e aí eles, sem perguntarem mesmo, eles querem transmitir para enganar as pessoas, né? Do que falando. E se as pessoas se comprazem, acontece o quê? É a lei da sintonia. E vou falar ali que muito querem saber do futuro, mas viu, eles nos deu duas situações aqui. Querem saber do futuro da parte aqui material, como o seu Vanderlei ali falou, querem saber sobre loteria, alguma coisa sobre riqueza, ou, normalmente um meio mais fácil de ganhar dinheiro sem trabalhar, ganhar quanto mais possível e trabalhando o menos possível. Geralmente é essa a intenção. Então, mas outras coisas, mas também às vezes há aquelas perguntas que se fazem sobre a vida no plano espiritual. Então, e que também está sujeito às enganações. Então, eu tô só visando o lado espiritual, eu tô fora de perigo? Como é que funciona? Até que ponto está o interesse legítimo desse interesse que nos traz perigo? O que vocês acham? Para nós hoje, nas nossas condições atualmente, o que seria o que nós procuramos do plano espiritual? Até onde que a gente tem que ter o cuidado de não ultrapassar os limites? Será que muitas vezes nós não queremos perguntar para eles e saber, ter os conhecimentos de mão beijada, como dizer, sem o esforço do nosso trabalho, do nosso estudo? Não é mais ou menos que nem nós querer o bem-estar físico, material aqui, sem também ter o trabalho e o esforço, o estudo para atingir aquele bem material que a gente deseja, que por enquanto é uma coisa natural, mas que daí a gente quer a ajuda deles, e nas coisas espirituais não temos muito já recebido, muita conhecimento que nós temos, que depende só de um estudo, de um esforço nosso, e daí a gente acha mais fácil de sair perguntando para eles sobre, às vezes, coisas que nós já temos condições de saber, já temos material para estudar. E aquelas curiosidades, digamos, que ainda nós não teríamos na nossa literatura, no nosso conhecimento, será que nós já não estamos querendo colocar a carreta na frente dos bois, querendo saber? Nós não nos interessamos de estudar o suficiente o que nós temos e já queremos saber além? Eu acho que a gente tem que saber até onde pode, né, Maria? Até onde entende, porque além do que não entende, não adianta querer saber, né? Daí é que nem isso que o senhor falou, quererem ser poderosos sem trabalhar, sem adquirir nada, só esses espíritos assim que não se evoluem muito, né? Querer ser sábio sem estudo. Isso. Eu acho que muitas vezes é ganância das pessoas por querer saber as coisas, o que vai acontecer no futuro, se vai ficar rico ou não, se vai ganhar coisas materiais. E aí os espíritos se aproveitam, né? Esses espíritos menos evoluídos, eles se aproveitam, porque abre a brecha, né? Aí eles aproveitam para mistificar mesmo.
para enganar as pessoas. É, E muitas vezes serve, como diz aqui, fazem objeto de divertimento. Eles acham até engraçado as pessoas querer saber do futuro. Se a gente não sabe o futuro, porque foi permitido por Deus, para a gente não saber. Não precisar a gente querer saber o que vai acontecer. A gente tem que se esforçar, fazer tudo pelo melhor e não se importar muito em abrir brechas para as mistificações, de ser enganado. e quantos desses que acertam loterias e loterias ficam faceiros naquele momento, daqui a pouco aparece quantos amigos falsos, que der rodeia de amigo bastante, e quando ele quer ver, ele não tem mais nada. Se foi aquela fortuna, acabou, terminou a espiritualidade dele, e daí como é que fica? É para a gente ter a ideia de qual é o nosso padrão vibratório da Terra. Então, a média dos espíritos entre os encarnados e desencarnados não são muito diferentes. Claro, temos aqueles espíritos protetores, espíritos, com certeza. Mas na grande maioria é que nem aqui entre nós. Temos pessoas com uma elevação moral bem acima da média. Mas no geral, o que acontece? Mistificações nós não vemos. Não é comum. Hoje a gente ouve na mídia mesmo. Ah, o golpe do falso advogado. O que é isso? Esse espírito que fazem esse tipo de coisa, eles não vão continuar do outro lado fazendo o falso, daí ainda com uma possibilidade até maior, né? Então, o que é? É mistificando para, dentro da ideia dele, tirar alguma satisfação, alguma vontade dele, não? E o pior é que muitas pessoas caem nessas coisas assim, né? Também tem aquele a vender loteria falsa que vai ganhar tanto e mais tanto, mas tem que pagar tanto, e a pessoa paga pensando que vai ganhar o triplo do que ela pagou, até mais, por ganância, né? E aí é a mesma coisa. Tantos golpes que há, né? Nas redes sociais também. Eu acho que isso demonstra muito, assim, ainda o nosso apego ainda na matéria, né? O quanto ainda o ser humano é apegado à matéria. Porque a gente estuda, a gente tem conhecimento e lê, né, nos livros, na doutrina, tudo, sobre a reencarnação, a gente tem conhecimento sobre a finitude da vida, que a gente tem um prazo aqui, e ele se a gente for pensar, é muito curto, a gente tem uma janela aqui de, sei lá, 100 anos, vamos dizer, né? Hoje, no mundo de hoje, que as pessoas estão indo até 100 anos, então a gente tem apenas 100 anos aqui, e a gente esquece da nossa verdadeira essência, da nossa fonte, né? De quem a gente é de verdade, e passa a se identificar com as coisas do mundo. E quando a gente cria isso na nossa mente, a gente vai abrir espaço para quê? Espíritos zombeteiros, espíritos que ainda estão aprisionados também, ainda nessas coisas materiais, vão tentar nos influenciar de alguma forma, pelo lado do misticismo. Então, como o seu Marino falou antes, né, a sintonia, né, com o que qual frequência, né, a gente entra em sintonia. E o nosso estudo aqui, ele ajuda o quê? Ele ajuda a gente a esclarecer, né, a tocha, a luz do evangelho, que nos ajuda a esclarecer, nos dá conhecimento para o quê? A gente está livre dessas coisas? Não, porque a gente está aqui, né, nessa dimensão, a gente está aqui nesse planeta aí indo para um mundo de regeneração, mas a gente ainda é muito denso, então a gente está propenso a essas coisas. E o estudo, ele nos faz nos manter firme nessa caminhada, né? É uma luz no nosso caminho para que a gente tenha da onde tirar as informações na hora que a gente
for, quem sabe, em que a gente emocionalmente a gente se desequilibra, a gente vai permitir também certas influências, mas a questão não é, eu vejo que não é muito até não acontecer a influência, porque eu acho que ela pode acontecer a qualquer um de nós estamos aqui e a gente está sujeito a isso. Eu acho que o que a gente tem que ficar atento é, quando vir a influência, a gente ser observador da nossa mente, e daí observando a nossa mente, a gente poder ver aquilo ali. Daí nós estamos na nossa essência, nosso self, nosso eu verdadeiro, quem a gente é de verdade, nosso ser de luz. Porque ele consegue ver, eu estou vendo esse pensamento, eu estou vendo essa influência, eu estou tendo esse sentimento, mas eu não vou respeitar ele, ou eu não vou seguir ele. Entende? Daí a gente começa a ser um observador qualificado pela luz da doutrina espírita da nossa própria mente, porque a gente está aí sujeito a desafios diários na nossa vida, e sempre que surgem é nosso padrão vibratório, nossas emoções, elas acabam se desequilibrando, porque emoção é energia que entra em ação. No momento que a gente desequilibra por qualquer fato, acontecimento, uma doença, sei lá, uma perda de emprego, uma dificuldade financeira, a gente vai baixar nossa vibração, e quando a gente baixa, a gente abre o campo para vir influências de pessoas encarnadas e também desencarnados, né? Desencarnados é pior porque a gente não vê, mas a gente tem justamente o estudo da doutrina que é para a gente trazer luz, para a gente poder ter condições de identificar essas influências, esses pensamentos e poder afastar. Não é isso, eu não vou seguir isso, esse pensamento, ele surgiu aqui em mim, mas eu não concordo com ele. Daí vem a nossa evolução, nosso conhecimento moral. Esse é o que a gente ouve muito, e também o nosso cérebro, o não é complicado também, né? Agora, a hora que identificar, a gente é mudar o pensamento. Está me vindo pensamento ruim, pensamento negativo. Pensa na coisa boa. Ocupa a cabeça em alguma coisa boa, porque não vai dizer, eu não vou pensar nisso e aquilo. Bom, mas eu já estou pensando de novo. Então, agora, como diz aquele, acha uma louça para lavar ou vai rachar uma lenha. Então, vai fazer uma atividade e desviar o pensamento do que é ruim. Daí, porque o combate do mal é o bem. Então, eu senti que um pensamento não é elevado, nós já temos que policiar o nosso pensamento. Então, orai e vigiai. Vigiai os pensamentos. Orai, elevai o pensamento. Pensa uma coisa boa quando veio uma coisa ruim. Não precisa nem se preocupar com o ruim. É só virar a chave para o lado do bem. Então, seria essa uma maneira importante de não sintonizar, de não deixar, porque a hora que a gente emite o pensamento, porque muitas vezes a gente pensa que é os outros que vêm, não. A maioria das vezes é a gente que atrai. Atrai pelo nosso pensamento. Então, assim como a gente atrai pelo pensamento negativo aqueles que a gente não gostaria, a gente pode repelir aqueles com o bom pensamento e passar a atrair aqueles espíritos que têm o pensamento elevado. Então, os espíritos já um pouco melhores. Seu Marino, só um pouquinho. Aqui Sim. também, uma leitura aqui, ó. Porque assim, como às vezes o senhor está conversando, tem pessoas que vêm assim, lhe importunar por certo negócio, lhe insistir e coisa e tal. O senhor fica desencadeado, muitas vezes o senhor desvia a sua atenção para uma coisa mais fortalecida, né? Para se fortalecer, para ver se escapa daquela coisa, daquele atravessador que ele vem insistindo ali para fica e coisa e tal. Mas se a pessoa não quer, o cara dá um jeito de escapar. É bem assim, a gente tem que dar um jeito de escapar sempre das coisas negativas e escapar para o lado das coisas boas. É bem isso. Wilson, teria alguma coisa aí, já um relatório final aí para nós?
Começa pela pergunta. Você falou no último encontro que a gente começar a analisar, inclusive, a pergunta. E no caso, nem é pergunta, é uma observação que Kardec coloca no item 303. Ele começa dizendo: se o ser enganado é desagradável, ainda mais o é ser mistificado. E aqui todo mundo já falou o que é ser mistificado. Parece que uma coisa é sinônima da outra. Ou ser enganado, a pessoa pode se enganar por si mesma, ou porque uma casa falou algum assunto numa determinada linguagem para exprimir uma ideia e outra com texto diferente, mas a ideia é a mesma. A pessoa pode até enganar-se na interpretação da ideia. É diferente, aí é o engano que a pessoa comete. Agora, ser mistificado é intencional. E a mistificação não são só os espíritos que promovem. Aqui ele está tratando da mistificação que vem do mundo espiritual para o material. Quando o espírito objetiva enganar o médium e todos aqueles que, recebendo a mensagem através do médium, acreditam que ela seja verdadeira. Ele é um enganador, ele é um embusteiro. E aí ele desenvolve as razões de como evitar que isso aconteça. Primeiro, não pedir aos espíritos o que não é incumbência deles. Porque qualquer coisa que nós pedirmos, eles vão dizer. Sempre vai ter alguém lá, ou brincalhão, ou malfeitor, ou até alguém que queira se vingar do grupo. Então, tem vários tipos de espíritos para atender as mais diversas demandas. A orientação é que nós procuremos no Espiritismo o fundamento do Espiritismo, que é o Consolador. É aquilo que consola as pessoas, aquilo que instrui as pessoas, que mais nos prepara para bem viver na Terra e também para nos prepararmos para a vida espiritual depois. E aí ele começa no primeiro. As mistificações constituem um dos escolhas mais desagradáveis ao espiritismo prático. O que é o espiritismo prático? O que é? Tu é espírita e você pratica o espiritismo? Praticar é colocar no dia a dia os ensinamentos que nós recebemos e também no intercâmbio com os espíritos. Não se pode isolar uma coisa da outra. O espiritismo prático é só a parte mediúnica. Prático é a praticidade da doutrina no dia a dia. E daí ele prossegue: haverá meios de nos preservarmos deles, ou seja, das mistificações. Como se preservar? Aqui já foi bastante comentado, né? Como fazer isso. Primeiro, eu repito, não pedir aquilo que não é de essência. As coisas que dizem respeito ao nosso crescimento moral. E mesmo intelectual, quando diz respeito às coisas espirituais. Porque ele fala que se pedisse das coisas desse mundo, ele fala desse mundo, ou nesse mundo, é o espírito falando do nosso planeta. Porque o espírito não está no nosso mundo. Se fosse ele no mundo dele, diria neste. Então tem umas palavrinhas que a gente tem que observar aqui quando ele fala, ó. Se nunca lhes pedisse nada de fútil, também mais adiante ele diz, ou que esteja fora de suas atribuições, nenhum ascendente encontrariam jamais os enganadores, donde deveis concluir que aquele que é mistificado só é porque o merece. A Silane falou aqui das pessoas que são enganados pelos golpistas. Eu já ouvi alguém comentar uma vez que um delegado disse que não sabia se prendia o golpista ou se davam parabéns para ele, porque, na verdade, o que eles fazem? Eles exploram a ganância das pessoas, a ambição das pessoas. Se eu sou abordado por alguém na rua que diz que está com pressa porque tem um parente em dificuldade e que demanda um atendimento imediato, e ela não tem tempo para ir à Caixa Federal para trocar o bilhete premiado, e diz que aceita vender um prêmio lá, digamos, numa hipótese, 50 milhões por 10 mil, e eu compro por 10 mil, eu estarei fazendo uma bondade? Eu não seria um espertalhão? Digamos que essa hipótese fosse verdadeira.
Não seria mais justo a pessoa, não, eu te levo até lá na caixa, né? Ou tu aguarda depois, ou te empresto os 10 mil, mas não, ela compra o bilhete e dá com os burros na água, usando uma linguagem popular. Mas foi ganância dela. Ah, aquela senhorinha de boa fé guardou o dinheiro para sua aposentadoria, a vida inteira economizou e caiu num golpe. Por que caiu no golpe? Porque ela quis dar uma desperta. E uns ficam tão envergonhados que nem denunciam, porque percebe que caíram na sua própria ambição. E no mundo espiritual é a mesma coisa. Mais adiante ele diz, ó, o papel dos espíritos não consiste em vos informar sobre as coisas desse mundo, mas em vos guiar com segurança no que vos possa ser útil para o outro mundo, o mundo espiritual e a vida no porvir. E a vida é tão rápida, né? As coisas acontecem tão rápido que às vezes até confunde a cabeça da gente. As coisas estão acontecendo aqui, de repente basta um clique e a nossa vida física se extingue e estaremos do outro lado, na vida espiritual, aquela que nunca termina. E nós aqui preocupados com as questões da vida do terra a terra. Nós queremos receber dos espíritos informações que dizem respeito às coisas materiais. Isso é uma perda de tempo. Deveríamos nos preocupar em pedir deles coragem para suportarmos as provas, porque temos que passar. Nós estamos no mundo de provas e também de expiações. E fatalmente, algumas expiações teremos que também expiar ou passar por elas. Então, nós devemos pedir a eles coragem, forças, porque ninguém vai se eximir da sua responsabilidade diante da lei de causa e efeito. Nós temos o livre-arbítrio e fazemos uso dele desde quando nós tornamos espíritos. Desenvolvemos o pensamento contínuo, tomamos consciência da nossa existência de ser individual e, desde então, somos responsáveis. E volto a dizer, esse mundo só recebe, com exceção dos missionários, que são raros, de grande nível, espíritos como nós, endividados. E o que nós devemos pedir dos espíritos superiores é condições para que nós, mais cedo possível, possamos superar esta fase. É um período que temos que passar. É como estudante que está no colégio que tem que passar de ano. Se ele não passar nas provas, vai repetir. E se nós não avançarmos, vamos continuar passando por experiências que hoje não nos são agradáveis. E a gente perde tempo pedindo aos espíritos coisas que não são essenciais para as nossas vidas. Aí que tipo de espíritos atraímos? Wilson, Sim, ou senão nós queremos que o professor faça a prova para nós. queremos colar, né? É muito fácil, copia e cola, hoje está na moda, né? Ctrl-C, Ou um mentor Ctrl-V. que vem para nos dar só uma instrução para a gente seguir como vem, a gente quer que ele faça a tarefa por nós. E aí é o erro. Porque daí, se nós agirmos assim, aparecerão os espíritos que vão nos enganar pela mistificação. E a pessoa pode até cair na fascinação e acreditar que tudo aquilo que ele fala é verdade. E quando nós fizermos o contrário, não dermos, mesmo que um espírito venha voluntariamente e nos diga uma coisa que não é verdade, a gente tem que ficar atento. Coisas fantásticas, milagrosas. E eu vejo gente dizendo assim, tem um certo livro lá que fala que os extraterrestres vêm em naves espaciais para socorrer os espíritos desencarnados. Eu digo, mas será que não tem outros meios? Então eu sempre fico com Erasto, né? Pode ser que sim, não é uma hipótese impossível, mas que com aquela tese, isso é improvável, pelo menos por enquanto, não tem como provar. E eu prefiro acreditar só naquilo que é provável. Alguém poderá dizer, mas então você acredita que os espíritos existem? Qual é a prova? Olha, nós temos prova suficiente. Quem já não passou por uma experiência de uma manifestação de um espírito revelando coisas que dizem respeito às questões espirituais que nós não sabíamos, ou que não teria como ele saber, e ele nos vem e informa, porque eles nos assistem, eles estão junto conosco. Lá em Hebreus, diz que nós somos
Nós temos sempre ao nosso lado uma nuvem de testemunhas, e aí nós temos aqueles que nos observam para tirar proveito, para enganar-nos, como também tem aqueles que apenas esperam que nós sintonizemos com eles para que eles possam nos auxiliar. Porque os espíritos superiores não violentam consciência, diferente dos inferiores. Os inferiores, se tiver uma brecha, eles aproveitam e querem até dominar as pessoas, conduzi-las conforme o seu pensamento. Mas sempre somos nós que os atraímos. Não tem como eles nos conduzir coercitivamente. Eles inspiram, assim como o golpista que vende um bilhete, entre aspas, premiado, eles nos inspiram pela vaidade, pelo orgulho, pela ganância, pela cobiça. Já os superiores não. Eles estimulam a nossa perseverança em agir bem, em nos reerguermos toda vez que cairmos, nos sustentam nos nossos sofrimentos, inspirando a confiança na providência divina, a certeza de que tudo é dirigido por Deus e que não, como diz o Evangelho, não cai um fio de cabelo da cabeça sem que Deus permita. E quando nós compreendemos isso, então nós vivemos uma fé raciocinada. E as questões espirituais, enquanto nós não tivermos uma fé raciocinada nas provas que as comunicações nos trazem, nós também estaremos naquela fé insegura. E evitar sempre acreditar em predições, principalmente essas com datas estabelecidas. Se o Espírito disser, é possível que isso aconteça se a humanidade não mudar de postura, é uma coisa. Agora ele dizer, vai acontecer, eu já vi gente dizendo assim, o mundo de regeneração vai acontecer quando 2/3 da humanidade for impedida de reencarnar pela seleção natural. De onde tiraram isso? Se nós formos ler A Caminho da Luz, de Emmanuel, ele fala em centenas de milhões de espíritos que estavam vinculados a um dos planetas da constelação de Capela. Centenas de milhões. Isso não é nem sequer 1/10 da população, imagino eu, daquele planeta. Se nós pegássemos na Terra aqui 400 milhões de pessoas que seriam excluídas, vamos dizer, nós temos 4 bilhões e pouco de pessoas. Então, muita gente ainda ficaria aqui. Então, não é causar espanto, mas é apenas facilitar essa trajetória nossa. Não acreditar nas falácias de espíritos e nem na falácia de encarnados que podem nos enganar. Eu vejo muitas igrejas assim, milhares de pessoas. Eu não posso nem contar o número, aqueles pavilhões enormes, ginásios lotados de pessoas. Por que o Espiritismo não atrai? Porque o Espiritismo toca nos assuntos sérios, ele não promete facilidades materiais. Lá eles fazem desafios. Aquele que der tanto vai ganhar tanto. E as pessoas doam, às vezes vendem até o imóvel para doar à igreja. Tem absurdos. Eu vi um pastor dizendo assim, se você tiver dinheiro só para comprar o gás e está desempregado, pague o dízimo e Deus proverá. Olha, que absurdo fazer uma coisa dessa com um irmão que já não tem recursos. Como é que um pastor pode fazer isso? Ele está usando o Evangelho de Jesus para enganar as pessoas. Então é preciso nós começar a compreender o Evangelho de Jesus. O que diz lá? Dai de graça o que de graça recebeis. E dentro do Espiritismo, quem realmente usa o Espiritismo prático, faz isso. Usa o tempo disponível para ajudar os outros como foi ajudado pelo conhecimento da doutrina. E é isso que interessa para nós. E é isso que os espíritos bons vão nos inspirar. Caso contrário, se quisermos agir como esses pastores enganadores, que não são todos, não podemos dizer pastores em gerais, toda parte tem os enganadores, né? E então nós vamos atrair os espíritos que se prestam para isso. É uma questão de escolha. Daí, então, acho que nós já conversamos bastante, ainda podemos daí dar mais uma revisada, uma analisada, meditar sobre esse assunto é importante, porque as mistificações existem e os mistificados também. Então, para a gente ter esse cuidado de não
de não ser mistificado e muito menos mistificadores. Já a semana que vem nós vamos ter sobre o capítulo daí 28 do charlatanismo e do embuste. Vamos pensar daí também já naquela... O que é a diferença entre a mistificação e o charlatanismo? O que é? Como é que isso ocorre? Daí nós já vamos poder começar a fazer essa análise. E hoje encerrando o nosso encontro, nesse domingo, que estamos entre vários aqui. Hoje eu não estou conseguindo contar o certo número aqui, porque não aparece. Felizmente, não, a minha tela é pequena para aparecer todos, então eu vejo que aqui eu estou com 2, 4, 6, 8, 9 e que tem mais 4 ali, ó. Então, já temos um número bom reunidos aqui, uma atenção, uns se manifestando, outros ouvindo, mas então todos, cada um dentro do seu objetivo aqui participando. Então, mas é chegado a hora da gente encerrar, de continuarmos harmonizados para esse domingo, para a semana, então, trazendo o amparo espiritual para perto de nós, como nós vimos, através dos nossos pensamentos, da nossa vontade de praticar o bem, de saber que nós estamos aqui com o objetivo de nos harmonizarmos espiritualmente. Viemos aqui com um compromisso muito sério assumido perante nós mesmos, perante a nossa consciência, porque é aqui que está a lei de Deus, na nossa consciência. Nós nos comprometemos com ela de vir aqui e praticarmos o bem para nós, para o próximo e com amor a Deus. Praticar a lei do amor dentro da nossa maior possibilidade. Nós temos ajuda a todo momento. Quando chegamos aqui, muitas vezes, nos confundimos todos. Começamos a valorizar aquilo que nós vemos e não fechamos os olhos para enxergar aquilo que está além das nossas vistas físicas, mas que estão presentes na nossa visão espiritual. Que nós não temos ainda ouvidos para ouvir muita coisa, porque não paramos para ouvir o nosso espírito protetor, o nosso anjo guardião. Nós não olhamos a natureza, não apreciamos Deus naquilo que nós temos à nossa frente. Quando olhamos no olho do nosso irmão, não lembramos muitas vezes que ali há uma centelha divina a irradiar e que o nosso sentimento com ele pode irradiar aquela centelha divina que temos em nós e assim nos unirmos, como agora estamos, unidos pelo bom pensamento, pelo objetivo elevado, em sintonia com a espiritualidade maior, e que com certeza nós não precisamos nem pedir nada, porque só nos estarmos com essa sintonia, com esse amor, com essa intenção, nós já estamos recebendo mais do que nós até poderíamos imaginar. Porque aqui nós recebemos aquilo que nós precisamos para essa caminhada. Não é o que nós achamos que é bom, é o que a espiritualidade maior sabe com certeza que é bom para o nosso adiantamento e para a nossa felicidade. Então, é com essa certeza que encerramos o nosso encontro de hoje, agradecendo do fundo do nosso coração, com o melhor do nosso sentimento e, acima de tudo, com a nossa razão, aquilo que temos certeza de que estamos recebendo, continuaremos recebendo e nos manteremos durante a nossa caminhada espiritual. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Com Deus, tudo de bom. Uma boa Semana. É que os dias estão aí. Tá bom. Ah, que bom. Vou lá ver vocês. Aham.
Vamos Tomar esperar, um sim, pode passe, vir. tomar um passe na palestra, Aham, que bom. tá bom? Até Vamos mais. Tá bom. A boa filha, a casa volta. Ai, sim, nem me fale, que falta, olha, que ano, que ano. Mas Tá, faz eu vou parte. desligar a gravação aqui que eu tô apanhando com você. bom Tá, ter tá. todos. Tchau.